É importante falar de algo que aconteceu, que Paulo relata que foi em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito idólatra. Lá tinham a deusa Diana, que inclusive está nesse vídeo. E essa deusa, ela tudo se movia em torno a ela e ao templo. Construíram o templo por causa dessa deusa Diana, onde o povo também era idólatra a ela, né? O povo seguia ela, tudo se movia e o comércio também por causa dessa deusa Diana. E essa deusa Diana, ela recebia ofertas também de sacrifícios e onde tinha também sacerdotisas que tinham relações com homens, ficavam grávidas e nessa gravidez os filhos delas ficavam órfãos porque elas também eram abandonadas. Por isso que também Paulo, ele fala muito sobre paternidade. Paulo, ele vinha batendo nisso, então ele vinha na contramão. E ele estava acabando com isso através do evangelho. E muitas pessoas devotas da Diana estavam deixando de ser devotas a ela. Então foi aí que apareceu Demétrio. E houve uma confusão. No capítulo 19 de Atos, versículo 29, fala: Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então causou um tumulto ali, quase que os amigos de Paulo ali eram pegos, mas o escrivão usou de uma estratégia que eles foram salvos, né? Mas o que foi que aconteceu, né? Que tumulto era aquele? Tinha uma violência ali, tinha um povo reunido querendo atacar, e querendo atacar o que eles estavam ensinando, que era o evangelho. Então, nós sabemos que Demétrio era um artista e ele defendia a sua classe. Ele fazia miniaturas de templos e vendia para ser oferecidos a essa deusa, né? E eles faziam essas miniaturas e todas aquelas pessoas ali ao redor daquelas cidades lá em Éfeso também compravam a eles para ofertar essa deusa Diana. E Demétrio, ele inflamou a classe contra a mensagem de Paulo e com o argumento de que eles perderiam cliente e eles perderiam dinheiro, muito dinheiro, pois as pessoas estavam se convertendo, né? E toda aquela região estava recebendo o evangelho. Esse foi o motivo do tumulto, e eles queriam calar o evangelho, eles queriam calar a Paulo. E foi assim desde o início, né? Se foi assim desde o início, então por que seria diferente nos dias de hoje? E os inimigos do cristianismo, eles têm se levantado e eles têm muito medo e eles gritam, eles defendem causas impuras, defendem causas indignas, eles querem deturpar toda forma de organização social que tenha qualquer sinal do cristianismo, eles querem acabar. Então, nós não podemos nos calar. Esta é a nossa fé. Eles estão, hoje em dia, ainda assustados, porque sabem que tudo que cremos é a maneira que nós devemos defender a nossa família e a sociedade, ela está indo de mal a pior, né? E quando a gente ameaça com o evangelho os projetos deles, que não são certos, são um caminho largo, então eles querem destruir todas as nossas, a nossa crença, né? Então, irmãos, a batalha, ela sempre foi contra forças, né? Contra duas forças. E a nossa batalha, ela não é carnal, ela é espiritual. Nossa batalha é contra Deus e o inimigo das nossas almas, céu e inferno, cristão e mundo. E de que lado você está? Essa história aqui era Demétrio e Paulo. De que lado você está? Então, que você venha entender que a gente tem que estar de um lado e do lado certo. Bom, o contexto histórico dessa carta, nesse momento, Éfeso era a principal cidade da província e ela também tinha o porto onde as caravanas de navios tudo paravam ali. Então era uma cidade muito movimentada e politicamente também era uma cidade livre, onde não dependia de nenhuma outra cidade. Então, por causa da sua importância estratégica, Paulo também ele passou um tempo lá, perto de 3 anos. Em Atos capítulo 21 fala disso aqui. E Paulo ele passou mais tempo em Éfeso do que em outro lugar. Então foi por volta lá da terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo ali ele fez muitos convertidos, tanto judeus como gentios. E é bom você dar uma relida ali em Atos capítulo 19. E ele construiu uma igreja forte naquele lugar, nos anos 60 depois de Cristo. Timóteo também ele foi colocado lá, né, para estar na frente também da obra. E a tradição da igreja primitiva, ela diz que João também passou os últimos anos da sua vida nesse terceiro grande centro do cristianismo, né, depois de Jerusalém e Antioquia. Então, era a principal igreja da Ásia.
e ela estava situada na principal cidade da província. Era a cidade mais próxima também de Patmos, lembram da ilha de Patmos? E cerca de 100 quilômetros. A ilha de Patmos era onde João também estava mantido, como já foi falado no capítulo 1, onde ele estava preso no momento que recebe a revelação do Apocalipse. Então, a igreja de Éfeso era a igreja mãe de João, certo? Então, o que foi que Jesus ali comprovou em Éfeso? Jesus ele comprovou muitas coisas na igreja de Éfeso. Eu gostaria também de destacar o versículo 2 e 3, que diz: Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Então, assim, de acordo com esse texto que a gente leu, nós percebemos que Jesus sempre está atento às nossas obras. Ele sabe de todas as coisas, ele está ali observando as suas obras, o que você faz. Mas aquilo que nós fazemos em prol do reino, nós sempre vamos ter uma recompensa. Deus também lhe dá destaque ao trabalho, à paciência e também que não pode sofrer os maus. Ela não media esforços para fazer a obra de Deus. Era do tipo, se você chamasse para qualquer coisa, com certeza eles seriam os que estavam dispostos a fazer. Então, um exemplo de trabalho a ser seguido é essa igreja de Éfeso. As nossas igrejas também de hoje, elas precisam de medir mais esforços em fazer a obra de Deus, em fazer algo para Deus. Eu não sei se você tem reparado, mas eu acho que sim. Mas para as coisas seculares, por exemplo, ir a um passeio, uma viagem, ir, por exemplo, a um churrasco, e as pessoas não pensam duas vezes. Agora, para fazer algo para Cristo, para ir a um evangelismo, geralmente as pessoas colocam desculpas. Então, existe um versículo que demonstra claramente a disposição ao trabalho que nós devemos ter. Lá em Filipenses 2:14, versículo 15, diz: Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, tudo o que nós fazemos a Deus deve ser sem queixas, sem discussão, né? Isso quer dizer que nós temos que ter um coração verdadeiramente que está entregue à obra do Senhor e ao trabalho. Ela não era apenas uma igreja cautelosa, ela é uma igreja que era bem disciplinada. Ela não podia sofrer, quer dizer, tolerar. Ela não podia tolerar os maus. E hoje em dia o que nós mais vemos é tolerância demais. E Corinto, ela não tolerava o pecado dentro da igreja. Ela havia colocado à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os que havia achado os mentirosos. Então, aquela igreja, de modo algum, ele suportava aqueles que não pregavam a verdade. Eles olhavam tanto o ensino como para a vida daqueles que pregavam. Então, se a nossa igreja ela utilizasse dessa prática, então, com certeza, o número de heresias, principalmente, que está sendo pregado, ela iria diminuir. Mas não é isso que ocorre, né? E o ministro do evangelho, aquele que prega a palavra, tem que fazer a obra de Deus e, acima de tudo, ele deve ter uma conduta diferente. Ser uma pessoa que não envergonhe o evangelho, que seja puro, né? E porque já muitos falsos profetas se têm levantado nesse mundo. Inclusive tem muito debate por aí, que misericórdia, hoje tá aí o que é certo é errado, o que é errado é certo. E há muito debate e pouca prática. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 1, João fala para provar, né? Atestar os espíritos, se é de Deus, se não é. E nós vamos ver que essa igreja era uma igreja bem zelosa, né? Mas ali, Jesus, ele identificou
um erro bem grave. Aquela igreja também ela precisava muito de amor. Sem amor não adianta nada. Sem amor, todas as coisas vão ser em vão. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos lendo. Vamos na sequência, versículo 4 e 5, que diz: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e praticas as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, muitas vezes é dito na igreja de Éfeso que ela tinha perdido o seu primeiro amor. Mas não é bem isso que o texto diz. O que é que nós lemos aqui no texto? Nós lemos que deixastes o teu primeiro amor. Então, o verbo deixar, ele significa o quê? Significa deixar ir, mandar embora, desistir, significa abandonar. Então, o amor de Deus, ele precisa ser praticado, principalmente pelos companheiros cristãos, né? E a falta de amor é um erro tão grave que Deus faz uma recomendação que nós devemos também tomar se tiver essa falta de amor. E tem 3 atitudes importantes que devem ser tomadas. Por exemplo, a primeira delas, que é sequencial, não é algo aleatório, é uma sequência que ele diz para lembrar de onde caiu. Em segundo lugar, arrepender-se. Em terceiro lugar, praticar as primeiras obras. Certo é você lembrar, se você se esqueceu, lembre-se. E você deixou ir o amor, lembre-se e volte ao caminho de antes, porque se arrepender é você voltar ao caminho. Advertiu que brevemente ele ia retirar do seu lugar o seu castiçal, né, se não se arrepender. Então, o que quer dizer? Que a igreja de Éfeso deixaria de existir como congregação cristã. Isso é muito sério. E isso também se diz da seriedade de Deus, né, quando ele faz uma exortação. Nós devemos ouvir imediatamente e buscar a mudança. Se isso não acontecer, a congregação, a igreja vai deixar de existir. Também tem um convite, né? E também tem a recompensa. Então, aqui, por último, nós temos o convite que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E tem a recompensa: ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse, versículo 7. E em cada carta, sempre há uma promessa para aquele que vence. E a promessa aqui é que o vencedor, ele terá o direito de comer da árvore da vida, né? Adão perdeu esse direito quando ele caiu. Mas nós aqui, que nós vencemos, nós vamos ter esse privilégio novamente, né? O privilégio que Adão não teve. Então, para concluir esse estudo, nós vamos observar na igreja de Éfeso a insuficiência das obras. Vamos ver também a necessidade do amor que essa igreja tinha. Nós vamos ver também da natureza do arrependimento. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que, com esses exemplos que nós vimos aqui, de erros e acertos, nós devemos aplicar na nossa vida, tanto na igreja como também no individual. E assim como a igreja de Éfeso tinha pontos positivos, que são ótimos, também tinha o negativo, né? E tudo isso é aprendido e é um aprendizado para nós e que nós venhamos ter como exemplo e não querer ter essa repreensão de Deus, e se tiver, que venhamos ter essa mudança, porque Jesus está vindo, Jesus está às portas. Que você tenha aprendido e que amanhã você venha aprender também com a outra carta à igreja de Esmirna. Fique com Deus e Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.